volta com o nosso Você Bonita nessa terça-feira para um papo super bacana. Vocês sabem que sempre quando surgem novidades aí, novidades de expressões ligadas a alguns problemas de saúde, novidades depois de vários estudos, de alguma coisa, a gente gosta de trazer aqui no programa para que você fique antenado e principalmente no início do ano, né? Que é um momento que eu acho que as pessoas estão mais alerta. Ou porque querem ficar mais saudáveis, porque prometem perder peso, ou porque sabem que é um período para fazer um check-up, para fazer os exames e para ver se de fato está tudo bem. Hoje a gente vai conversar sobre o jet lag. A gente vai entender um pouquinho mais o que é esse jet lag, as mudanças hormonais que podem estar acontecendo com você, desequilíbrios do sono e muitas outras coisas também ligadas aos nossos hormônios que podem gerar muitos outros problemas. Quem volta é ela, que é uma graça, endocrinologista e metabologista, é isso? É isso. Doutora Andressa Heimbecher. Acertei? Heimbecher. Seja bem-vinda. Obrigada, doutora. Prazer recebê-la mais uma vez. Obrigada. E eu fiquei super, assim, feliz com o assunto, porque, de fato, quando a gente começa a ver o que uma coisa pode modificar, né? Uma coisa que está errada, ela acaba trazendo milhões de disfunções no nosso organismo e a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, antes de tudo, eu queria que você começasse explicando o que é esse jet lag, né? Por que é chamado de um novo estresse, um novo tipo de estresse, algo assim? Então, a expressão nova é chamada de jet lag social. E ela vem originária da expressão jet lag, que é uma expressão em inglês, que o que acontece? O que é um jet lag? O jet lag, ele começou a ser descrito quando as pessoas viajavam muito de avião e mudavam muito de fuso horário. Certo. Então, por exemplo, tripulações de voo, ou aeromoças, comissários, ou mesmo as próprias pessoas que viajavam muito de avião, elas têm uma desregulação do relógio biológico. Elas passam a ter sono em horário errado, fome em horário errado. Então, o jet lag é isso, é um cansaço que acontece quando a pessoa viaja muito de avião, muda muito de fuso horário. Tem até umas teorias dizendo que quando a pessoa viaja, por exemplo, sai daqui e viaja para os Estados Unidos no mesmo fuso, não muda. Mas quando ela muda de fuso horário, então vai para a Europa ou para a Ásia, ou vai, enfim, para o Havaí, ela tem essa mudança grande de fuso horário e com isso desregula o relógio biológico. E isso é o jet lag. Certo. A expressão nova, e que esse na verdade foi uma palestra num congresso de endocrinologia no ano passado, o congresso americano, que foi cunhada essa expressão jet lag social. O que é isso? É as pessoas que sofrem o efeito da desregulação do relógio biológico sem viajar. Ah, agora eu entendi. Aí por isso então o jet lag social. Social, que é do hábito da pessoa. Entendi. E aí o que é o jet lag social? Então o que acontece? A pessoa ela dorme pouco durante a semana e tenta compensar, tentando fazer uma poupança de sono para o final de semana. E isso não é bom. A gente achava que até poderia, que chegava um ponto que a pessoa conseguiria compensar essa falta de sono. Não, no final de semana compensa e está tudo certo. Só que foi feito um grande estudo com voluntários e foi visto que existe um desbalanço desse relógio biológico por esse hábito de tentar compensar. Entendi. Que isso não é bom, por uma série de coisas que a gente vai falar hoje. Olha que interessante. E eu tenho certeza que muita gente está assistindo o programa e está se identificando. Sim. Porque a vida é muito corrida durante a semana e, de fato, quem acorda muito cedo e não consegue dormir cedo, tem esse desequilíbrio do sono, com certeza. Todos os dias, pelo menos de segunda a sexta. A gente pode trazer o primeiro slide? Vamos colocar então? Quando, tá tudo certo aí, tudo ok para o primeiro slide? Vamos colocar então na tela, a doutora vai explicar para a gente entender com a imagem aí, não tem como esquecer, tá? Isso é muito legal. Vamos lá, nessa primeira imagem, o que a gente observa? Então, nessa primeira imagem, a gente tem o dia da semana. Então, vamos lá, a maioria das pessoas dorme em torno de 6 horas, certo, né? Que é justamente a setinha laranja, que mostra que ela deita, vai meia-noite, 11 horas, acorda 5h30, 6 horas da manhã. Então, esse é o sono de durante a semana. O nosso organismo, ele se programa para liberar o hormônio chamado cortisol meia hora antes do despertar. Certo. Então, isso funciona porque, ao longo da evolução humana, o nosso organismo, ele libera alguns hormônios em alguns horários específicos. O cortisol para acordar, o hormônio do crescimento durante o período do sono. Então, tudo isso, o organismo, ele se regula porque alguns hormônios são liberados durante o dia, alguns hormônios são liberados durante a noite. Então, durante a semana, a pessoa está com aquele horário de 6 horas de sono, ela vai ter meia hora antes de despertar, ela vai ter a liberação do hormônio cortisol. Muito bem.
Vamos para o próximo slide? Vamos para o próximo, então, para a gente entender a diferença de dormir 6 horas e de dormir um pouco mais. Vamos lá, então, segundo slide para a doutora explicar qual é essa diferença. Nesse caso, o que acontece? O laranja, que parece até uma pizzazinha, é o horário de sono. Então, a pessoa deitou meia-noite na sexta-feira e acordou 9 horas da manhã no sábado, o que acontece? Aonde está o X verdinho? Tá ali nas 5 da manhã. Nas 5 da manhã, que é aonde vai ser liberado o cortisol. Entendi. Em resposta à segunda, terça, quarta, quinta, sexta, que a pessoa ficou dormindo 6 horas. Então, independente, acordei durante a semana, dormi só 6 horas. Isso. Aí o organismo entendeu. Tudo que a gente faz mais vezes treino, é o que o organismo está programado para fazer. Isso. Quando a gente muda, o organismo não muda. Não muda, ele demora alguns dias para se adaptar, que é a história do jet lag. Que é a história da mudança do horário biológico. Da mudança do horário biológico. E aí, nesse caso, se no final de semana você dorme até mais tarde para tentar compensar isso, você pode até compensar o sono, mas o cortisol vai ser liberado no mesmo horário, durante a semana. Exato. Isso é ruim. Isso é ruim. Por quê? Porque aí o que acontece? A pessoa pode acordar, ela pode ter um pouco de insônia, mas o que a gente observa nos estudos é que existe daí uma liberação aumentada desse hormônio cortisol ao longo do dia. Qual é o problema? O problema é que o cortisol é um hormônio que ele é associado a momentos de estresse. Por que ele é liberado meia hora antes da gente acordar? Porque ele vai botar o nosso corpo para trabalhar. Entendi. Então, o que acontece? Você está dormindo, você libera um hormônio que vai botar o seu corpo para trabalhar, o seu metabolismo, ele entra em estado de alerta. E aí a gente observa nesses pacientes, e no estudo foi visto, que os níveis de cortisol ao longo do dia ficavam aumentados. Com um problema, o cortisol é um hormônio que gera resistência insulínica e aumenta o risco do diabetes. É um hormônio de estresse, um hormônio de alerta. E aí a pessoa passa a ter níveis um pouco mais aumentados, que não são doença, que a gente não vai conseguir dosar isso no sangue, mas que ela passa a ter um desbalanço do metabolismo. Gente, olha só, então como uma coisa está ligada à outra. Exato. Então, o que é mais saudável? A pessoa só consegue dormir 6 horas durante a semana. De segunda a sexta não tem como dormir mais. É saudável que no final de semana ela continue mantendo essas 6 horas? É mais saudável do que tentar compensar. O que, na verdade, eu sempre falo para meus pacientes é assim, você precisa descobrir qual é o teu ciclo de sono. Tem gente que dorme 4 horas e tá tudo bem, e tá bem, tá alerta, não tem sonolência diurna. A gente aplica no consultório uma escala, que é a escala de sonolência diurna, que a pessoa, ela tem um sono reparador, ela não ronca, ela não boceja durante o dia. Nessa escala tem até assim, se você tá num carro em movimento, você tem sonolência, não tem sonolência? Então, você aplica essa escala, você avalia o paciente. Então, para algumas pessoas, 4 horas é o suficiente. Para outras, 8. Para outras, 6. Para outras, são 10. E também a depender da idade. Então, qual que é a orientação? Se você tem esse perfil de 6 horas e é insuficiente para você e você precisa dormir no final de semana, tente colocar meia hora a mais de sono durante a semana para tentar equilibrar. E aí, com isso, você começa a fazer com que o seu ciclo biológico, seu relógio biológico fique mais equilibrado. Entendi. Já explicamos o que é o jet lag, por que ele acontece, né? Por que originou aí a expressão jet lag social. Vamos falar agora dos hormônios que também estão envolvidos. Vamos colocar mais uma imagem, que essa imagem pode ajudar bastante também para a gente explicar esse contexto. Doutora, a gente já entendeu que essa produção do cortisol, tentando compensar esse sono, ela vai ser produzida no mesmo horário que os outros dias da semana, que isso não é legal, porque o cortisol é o hormônio do estresse. Agora, quais outros hormônios estão envolvidos também nessa brincadeira e nesse ciclo? Porque a gente sabe que durante a noite tem aí uma liberação de vários hormônios, vários hormônios. Então, vamos lá. Será que a gente consegue vamos colocar aí na tela, então, a imagem. Agora. 2, 3 e... Aí. Então, a gente já falou um pouquinho sobre o estresse, né? Sobre o cortisol, que aumenta o nível do cortisol, então aumenta um pouco o nível do estresse mesmo. O cortisol está associado também com a ansiedade, então a gente vai ter um aumento dos níveis de ansiedade. A pessoa fica mais inquieta. Ela fica um pouco mais inquieta, um pouco mais agitada, porque ela tem um discreto aumento do nível do cortisol mesmo. Agora, com relação à perda de massa muscular e osteoporose, a noite de sono ela é muito importante para a gente liberar o hormônio de
de crescimento. Por isso que a gente fala assim para a criança, tem que dormir para crescer, porque é durante a noite que a criança libera o GH, que é o hormônio de crescimento. A criança e nós adultos também, só que a gente não cresce mais. Mas o GH é muito importante para manter a nossa massa muscular. Quando a gente vai passando ao longo da vida, o nosso nível de GH, de hormônio de crescimento, ele vai diminuindo. Cada vez a gente vai secretando menos. Mas mesmo essa pequena secreção de GH, ela é muito importante para manter a nossa massa muscular e a nossa massa óssea. É por isso que, então, as pessoas mais velhas, já numa fase, né, terceira idade, têm a pele mais flácida, porque produz menos GH? Também, mas o que acontece, faz parte do envelhecimento, o colágeno da pele, ele vai ficando um pouco mais frouxo. Infelizmente, do envelhecimento é uma questão de DNA, é uma questão de cromossomo. A pele vai se renovando cada vez menos. Claro que tem o efeito do GH sim, por isso que em alguns estudos as pessoas têm usado o hormônio de crescimento para melhorar a forma física. Então, era isso que eu ia te perguntar. Tem em alguns casos que estão prescrevendo o hormônio de crescimento. Exato. O que acontece assim, não é uma indicação formal isso, tá, Carol? O que eu posso falar, eu falo sempre da medicina clássica, da medicina baseada em evidências. Sim. Então, o que a gente tem? Alguns estudos têm mostrado um excelente benefício com o uso do GH em alguns tipos de processo de envelhecimento, tá? Agora, sim, não é para usar também indiscriminadamente, como a gente tem visto. A história... Vai banalizar, acaba virando até como se fosse um anabolizante. Exato, é a história do veneno e do remédio, né? O remédio, quando ele é bem indicado, ele está correto. Quando ele é mal indicado, ele vira veneno. Perfeito. E isso a gente tem que tomar cuidado. Mas voltando à nossa questão do sono, a gente precisa de uma boa noite de sono para produzir hormônio de crescimento, mesmo nessa pequenininha quantidade que a gente produz. Quando a gente tem uma desregulação dessa noite de sono, ou porque deitou mais tarde, ou porque acordou no meio da noite, e aí a gente estava falando antes nos bastidores sobre as mães que estão amamentando. As madrugadas, o primeiro ano de vida da criança, né, que não é fácil, a gente sabe que acorda muitas vezes de madrugada e acorda mesmo, porque muitas crianças, agora o João até que está dormindo bem, mas até o sexto mês, sétimo mês, ele queria mamar às 5 da manhã, de madrugada. E a gente precisa de uma certa quantidade de sono para que esses ciclos hormonais sejam completados. E muitas vezes acaba se perdendo em algum período isso. Pessoas que dão plantão, pessoas que às vezes têm insônia. Então, por isso que é muito importante, quando você tem insônia, você buscar uma avaliação para ver se você não está em risco de pré-diabetes, como é que está a sua massa muscular. Porque às vezes a pessoa tem insônia, vai para academia, treina e não consegue ganhar massa muscular. A gente Pode ser isso? Pode ser. A gente tem que olhar a alimentação. A gente consegue, através de exame de sangue, medir essa liberação de hormônio de crescimento ou consegue, mas a interpretação é que tem que ser cuidadosa. O que acontece? Não adianta só prescrever hormônio de crescimento. Muitas vezes nós endocrinologistas, a gente tem testes de interpretação. Então, o que eu sempre oriento? Vá no endócrino, vá ou mesmo num clínico, converse, se for necessário, consulte o endocrinologista e a gente vai conseguir direcionar a investigação para isso. É que nem o cortisol, não adianta só dosar cortisol, assim, dosa o cortisol e ver como é que tá. Não é assim. A gente tem teste urinário para cortisol, tem teste de sobrecarga que usa medicação. Então, é uma avaliação da especialidade. Que tem que ser olhada com muito carinho. Né? Que isso é que vai fazer diferença aí no resultado final. Para diagnosticar se a pessoa está ou não passando por isso. Isso. Além, então, do hormônio de crescimento, tem outros hormônios? Tem outros hormônios também. A gente consegue voltar o slide? Vamos colocar de novo esse último slide, por favor, que a gente está indo item por item dos problemas que podem acontecer. Por favor. Travou? Não tem problema não. Quando destravar, vocês me avisam. Eu vou falando. Vai falando, doutor. O programa ao vivo é assim. Quando trava, eu conto pra vocês que trava. Eu não tenho vergonha pra falar. Então, uma coisa que tinha lá naquele slide é a questão do aumento da fome e da relação com a obesidade. Então, eu costumo falar assim, não é que sono, ele emagrece. Sono ajuda a não engordar.
E isso é muito interessante, olha lá, voltamos. Engorda, é mais ou menos isso? Exatamente, por quê? Ó, insônia e obesidade. Então, o que que acontece? Você precisa de uma quantidade de sono para que a liberação dos hormônios de saciedade seja adequada. Tá. A gente viu nesse estudo do jet lag social que as pessoas que dormiam menos ou apresentavam essa desregulação do relógio biológico liberavam menos hormônio de saciedade, o hormônio chamado leptina. Tá. E liberavam mais o hormônio da fome, que a gente chama de grelina. E aí elas passavam a beliscar em horários errados e às vezes até acordavam no meio da noite para atacar comer. a geladeira. Gente, olha que perigo. Perigo. Então, é também no sono que esses hormônios são liberados. Então, tudo que a gente... as vontades do nosso dia, as fomes, dos horários de fome do nosso dia, estão ligadas a uma noite de sono também. Também. Porque o que eu preciso? Eu preciso de uma noite de sono para regular o meu hormônio da saciedade e passar a liberar o meu hormônio da fome no horário correto. Quando eu tenho uma noite de sono atrapalhada, seja para mais ou seja para menos, ou seja entrecortada, eu começo a ter liberação de hormônio da fome em horário errado. Nossa. E aí, com isso, a pessoa começa a beliscar em horário errado. Nossa. E tem mais chance de ter obesidade. Claro. Então é por isso que muitas pessoas podem estar se identificando nesse momento, falando, nossa, mas eu comi e tal, mas agora me deu uma fominha, me deu uma vontade de um doce, por exemplo. Também pode mexer com isso, aquela vontade, pode, sim, né, de comer doce. Tem gente que morre de vontade de comer doce todo dia. Pode sim. Essa questão do metabolismo, eu acho fascinante. Eu tenho uma paixão imensa por metabolismo. Eu adoro esses assuntos, doutora. É incrível, né? Isso tudo também... Não, primeiro me responde, doutora, depois eu pergunto do metabolismo. Tem um monte de coisa pra perguntar pra doutora hoje. Então, assim, voltando, pergunta de novo, do doce. Pode ter relação, sim. Só que o doce é muito interessante, porque o que acontece? Ao longo da evolução humana, a gente desenvolveu um mecanismo de busca-recompensa. Comer doce é recompensador. Então, às vezes, a pessoa está cansada, está num período de estresse. O doce, ele vem estimulando os centros de recompensa cerebral. Entendi. E aí, o que acontece? Você passa a querer o que eu chamo de comida conforto. O que eu chamo e muita gente chama também. A recompensa sempre. A recompensa sempre. É por isso que muitas mulheres, principalmente mulher, porque a gente tem um hábito já mais beliscador por natureza, a gente passa a beliscar doce como forma de compensar e de trazer esse mecanismo de recompensa. Olha só, que perigo. Tem algum jeito de bloquear isso? Tem um jeito de bloquear, sim. Muitas vezes a gente começa regulando a alimentação. Muitas vezes as pessoas que são beliscadoras, elas não tomam café da manhã, elas não se alimentam na primeira parte do dia e com isso o organismo começa a sinalizar fome e começa a sinalizar fome junto com um pouco mais de estresse, um pouco mais de exigência do dia a dia e aí a pessoa passa, o momento que ela chega em casa, ela começa a beliscar até a noite. Então o primeiro passo, sempre a consulta, ela é uma consulta muito ampla, porque você tem que pegar o hábito do sono, o hábito alimentar, você precisa corrigir o hábito alimentar. Perfeito. Aí eu vou dar um ganchinho que é o seguinte, Carol, por isso que essas dietas radicais, elas não são boas, porque você não corrige o hábito alimentar. É verdade. Quando você pensa em hábito alimentar, em peso, em saúde, a gente quer uma coisa que a pessoa consiga levar para o resto da vida. E muitas vezes o dia a dia faz com que as pessoas tenham hábitos que não são saudáveis e muitas vezes elas não enxergam. É verdade. E elas se sabotam, né? E elas se sabotam. Então, o que a gente precisa? A gente precisa, a partir do momento que a gente identifica que a pessoa está beliscando doce por um período por querer uma recompensa, mesmo que ela não sinta isso, a gente começa regulando a alimentação, regulando o horário de sono, regulando o horário de exercício, que também é importante. Tem algum horário? Para cada pessoa, esse horário de exercício vai reagir de uma maneira? Ou, nesse caso, para todo mundo é igual? Tem um horário melhor para fazer atividade física? Na verdade, o que acontece? Eu sempre oriento tentar fazer exercício de manhã cedo, porque o exercício, ele libera hormônios de estresse. Então, você fica mais disposto para levar o seu dia adiante. Só que tem pessoas que não conseguem, que vão conseguir treinar 9, 10 horas da noite e isso não afeta o sono delas. Se não afeta o sono
retorno delas, aí é individualizado. Tá bom. Mas a orientação, sempre que possível, é que a pessoa faça exercício mais cedo, ou pelo menos antes das 5, 6 horas da tarde. Tá. Porque ela já libera os hormônios de estresse, já baixou, e a hora que ela vai dormir, ela vai dormir mais relaxada. Vai dormir mais relaxada. Olha, gente, como faz também diferença nesse caso. Muda muito. Quando você começa a tratar o paciente para ele perder peso ou para ele melhorar os hábitos, você tem que olhar o paciente como um todo. Tratar a obesidade não é só dar um remédio para tirar o apetite. Tratar a obesidade é você enxergar a pessoa como um todo. Perfeito. Olha, doutora, concordo muito com você, porque, claro, a gente sabe que existem muitos médicos que é muito simples, né? Tá ali, remédio, pá, remédio, pá, remédio, pá, remédio, pá, pá. Tem resultado, tem resultado. Só que depois a pessoa não consegue se livrar do remédio para emagrecer. Ela só consegue emagrecer se ela tomar aquele remédio. E a gente sabe que isso pro resto da vida a longo prazo não é legal. E outra, ela ganha peso de volta, porque ela não muda a raiz do problema. Entendi. Eu sempre falo isso, eu falo para meus pacientes assim, você tem uma árvore, você pode organizar o tronco dela, fazer ela crescer de forma certa, ou você pode só podar galho. Quando você usa uma medicação para suprimir o apetite, você só está podando galho, você não está cuidando do tronco. Concordo. E às vezes você precisa corrigir essa parte do tronco. Por isso que quando a gente fala de jet lag social, a gente traz um problema que é o problema da desregulação de horário noite e dia, que é essencial para a sobrevivência humana. E a gente nem se liga, né? Tem tantas pessoas que vão levando com a barriga. Ó, não tô dormindo bem, tudo bem, final de semana durmo, e aí pá. Olha quantos problemas isso pode trazer. Diretora, posso só mais uma pergunta? Gente, que papo delicioso. Vamos estender mais o programa? Vamos aumentar? Nossa, que delícia. Para fechar, com tudo isso que você explicou, desse desequilíbrio dos hormônios, né, do sono, noite e dia, o que a gente está fazendo errado, o metabolismo em si, ele é prejudicado? Ele para de funcionar? Ou ele funciona, quando a gente fala, põe a culpa no metabolismo, meu metabolismo é horrível, e não emagreço nada só com o meu metabolismo. Isso tem relação com todo esse ciclo que você explicou? Ele tem, Carol, mas essa relação muitas vezes é super valorizada. Eu costumo falar assim, o metabolismo da gente é o nosso motor, é a nossa capacidade de queimar a comida e transformar ela em energia e ter disposição para fazer. É o que faz a gente funcionar. Muito bem. Quando a gente tem uma desregulação hormonal, a gente se sente mais cansado e pode sentir mais fraqueza, pode sentir sonolência diurna, e com isso o próprio corpo passa a poupar energia como se estivesse num estado de alerta. Mas isso não é o único responsável pelas pessoas ganharem peso. Muitas vezes o metabolismo um pouco mais lento pode ter relação com a tireoide, pode ter relação com a alimentação, pode ter relação com a falta de exercício. Então a gente tem que tentar dimensionar isso da maneira certa. Saber até que ponto é o peso do metabolismo e até que ponto é o peso dos apêndices, que são os hábitos. Sempre quando a gente trata a obesidade, quando a gente trata ganho de peso, a gente fala de multifatorial, ou seja, vários fatores vão influenciar com que a pessoa faça ganhar peso ou perder peso. Nunca é só o metabolismo? Nunca é só o metabolismo. Meu metabolismo é muito ruim. Às vezes não. Às vezes você vai fazer os exames hormonais, está tudo muito em ordem. Aí você começa a ver que a pessoa, mas antes de deitar eu como um chocolate. Então assim... Essa é ótima. Mas antes de deitar eu chupo uma manga. Às vezes eu faço a alimentação errada. Eu como meio abacate, eu como uma banana. Aí não dá, né? Não dá. Então assim, por isso que tem que ser uma coisa super abrangente, para você pegar aonde está acontecendo o erro. Entendi. E eu te digo, Carol, às vezes o erro é pequenininho. E faz toda a diferença. Às vezes o paciente, não, mas é só um chocolatinho, um tabletinho pequenininho. E tá errando. Entendi. Gente, é fantástico. A doutora é uma graça, falei pra vocês, um papo sensacional. Ficaria aqui, mas diretora já... Gente, muito bom. Tenho certeza que chegaram várias perguntas aqui no Twitter. Eu peço desculpas, mas para a gente conseguir falar do assunto inteiro, explicar tudo, às vezes não dá tempo de ler as perguntas, mas eu prometo para vocês que a doutora volta. Você volta, né? Eu volto. Volta um dia para falar, acho que ia ser muito legal, vamos marcar, de toda essa relação metabólica e o do carboidrato. Vamos falar do carboidrato? Carboidrato simples, complexo. Porque, olha, o pessoal tá fazendo uma lambança com essa história do carboidrato, que tira o carboidrato e não põe carboidrato, e que horas põe, que horas não põe. Vamos falar do carboidrato, acho que a doutora é a melhor pessoa para explicar, pra gente falar de uma vez por todas, esclarecer tudo sobre esse assunto. Explico direitinho. Obrigada, doutora, mais uma vez, um prazer te receber. Obrigada. Sempre linda, querida, viu? Obrigada. Tudo de bom? Te vejo então em breve. Sim, sim. Viu, Camilinha? Doutora, em breve. Um beijo. Obrigada, viu? Até a próxima. Ai, que delícia. Gente, que papo fantástico, tá vendo?